Olha, tenho uma que me cola. Tenho cola. Eu sou o terceiro da fila. Eu sou a Mariana, sou mãe do Manuel, que tem agora 5 anos, e do Tomás, que tem 2 anos e meio. O Manuel amamentei-o em exclusivo até aos 6 meses e depois parcialmente até aos 4 anos, até o dia que fez 4 anos. Combinámos assim. E o Tomás ainda amamenta, tem 2 anos e meio. Sim. Eu há uns anos, se me dissessem que ia amamentar até tão tarde, achava que era uma aberração até socialmente, mas foi acontecendo e foi acontecendo de uma forma muito fluida. Eu até achava que não ia amamentar, vê lá. O que é que mudou? Bem, eu nunca refleti sobre isso, Andrea. Como é que tu agora me estás a perguntar isso? Ou seja, é uma transformação tão grande. Eu acho que o tilt muda logo, o chip muda logo na gravidez e depois muda na ligação. Há aqui um truque qualquer hormonal que nos faz mudar completamente os objetivos da nossa vida. Eu sinto-me quase noutra completamente diferente. E eu acho que isto acontece porque nós estamos completamente disponíveis para que aconteça, não é? Quando não lutas contra isso. E é uma transformação tão grande. Uma pessoa que nem sequer queria amamentar para uma pessoa que acaba a amamentar aos 4 anos. E é muito engraçado. E até porque eu não tenho referências, eu não tinha amigas que amamentaram tão tarde. Ou anteriormente. Depois comecei a ter... depois também foi importante eu conhecer pessoas que estavam no mesmo barco que eu, que também estavam a amamentar em tandem, que também tinham as mesmas preocupações que eu, que amamentaram grávidas, porque há sempre aquele receio receio que sem fundamento, mas que pode ser, que a amamentação até pode ser abortiva. Mas foi uma transformação que eu ainda não processei também. Na minha formação como fisioterapeuta, eu faltei à aula da amamentação e porque faltei à aula pensei, não, eu tenho que estudar esta área, então inscrevi-me no curso de CAM com zero expectativas. Eu fui só para fazer as horas. E entretanto comecei a receber aquela informação toda e eu pensei, mas como é que as pessoas não sabem isto? Como é que as mulheres não têm este conhecimento? Como é que isto não é veiculado até nos cursos e entre os profissionais de saúde? E fiquei completamente rendida. E pronto, e quando o Manuel nasceu, eu não tinha qualquer dúvida, ou seja, nem sequer pus a hipótese de que poderia não resultar, ou seja, tinha toda a certeza que ia amamentar, não tinha sequer o plano B em casa, nem sequer tinha comprado outro tipo de apetrechos. E eu senti-me, e acho que fez diferença também, eu senti-me muito apoiada pelo Tosé, pelo meu marido, porque ele nunca duvidou, nunca confiou sempre em mim e no processo. Sim, foi muito engraçado. Mesmo quando a família vinha e dizia e começava a dar alguns palpites, depois o facto do bebê também estar a crescer também, e eles próprios eram eles que agarravam no bebê e diziam, vem, é só maminha. tinham quase, faziam questão de exibir. Não senti muito apoio no hospital. Eu pensei, se eu não soubesse isto, podia ter dificuldade, porque havia muito... Eu levei logo um ralhete por estar a partilhar a cama com o bebê quando isso para mim era importante logo nos primeiros dias, até para conseguir conhecê-lo. Eu tive um problema muito chato, que foi uma candidíase no mamilo, e que foi difícil diagnosticar, porque eu procurava o sítio da dor, achava que era uma greta, mas depois a dor era diferente, estava a ser confundida com uma pega, corrigiram a pega, não, afinal não era uma pega, era uma infecção por candidíase, e depois é um problema que, se não for tratado corretamente, depois pode recidivar. E é uma dor mesmo tipo facada contra as costelas, é muito chato.
E depois, mais tarde, eu fiz um eczema, que eu achava que era uma candidíase, mas não era um eczema na mama, que reagia bastante à saliva do bebê, portanto tinha que ter alguns cuidados, às vezes tinha que pôr uma pomada com corticoide, e foi os problemas mais chatos, aqueles dois, os mais chatos. E depois, com um ano, eu tive um problema na tiroide, tive que ser operada, e tive que fazer uma cirurgia e fazer uma anestesia geral, e todo esse processo teve que ser... eu fui achei que fui muito respeitada até pelo anestesista, que depois também soube que eu estava a amamentar, e trouxeram logo no pós-operatório, trouxeram logo uma bomba para fazer extração de leite durante aquelas 24 horas, mas consegui manter a amamentação depois disso. As pessoas ainda disseram, mas coitada, tiveste agora um problema de saúde, vais continuar a amamentar, não te sacrifiques tanto, mas achei que não era isso que poderia fazer diferença. Inicialmente achei que ia amamentar só até aos 6 meses, depois cheguei aos 6 meses, pensei, se calhar até pode ser que isto está a correr bem, acho que vou amamentar até ao primeiro ano. Cheguei ao primeiro ano, não, agora vou esperar que ele deixe. Nós temos sempre uma expectativa que seja a criança a largar ou a criança a decidir até quando é que chega. Diz. Queres comer a banana aqui? Ok. Está bem. Eu queria... Pronto, eu tinha a expectativa de ser ele a decidir. Como não foi, queria que fosse algo também marcante para ele e para mim. E queria que fosse algo bem resolvido para os dois. E então decidi a festa, coincide com um dia de festa. E então decidimos, com uns 2 ou 3 meses de antecedência, decidi, então no dia que fizemos a festa dos 4 anos, tu vais deixar de amamentar. E ele, ok. E eu fiquei um bocado surpreendida de como é que ele aceitou tão bem. E então no dia em que chegou aos 4 anos, lembras-te? No dia que chegou, ele amamentou e eu disse, pronto, é a última vez. E ele disse-me, não, mas ainda não cantámos os parabéns, ainda não fizemos a festa. E então, até o dia da festa, pronto. E ele nunca mais pediu. No dia a seguir, ele disse, agora vamos contar uma história, eu vou adormecer. E nunca mais pediu. Como não foi uma... Como eu continuei a amamentar o Tomás, acho que foi menos brusco. Ou seja, eu senti que continuava a ser... A amamentação continuou com outra criança. Não foi um sentimento de uma perda completa. Foi como se fosse um ganho, ou seja, atingi aquele marco para ele e eu senti muito feliz. Foi, nem senti, por exemplo, agora não sinto falta ou não sinto saudades de amamentar. E ele também, por exemplo, agora vê-me nua e diz assim, olha as maminhas, e acha piada, mas não pede para mamar e nem sabe, no dia encostou a boca e ele nem sabe, perdeu completamente a reflexo da sucção. A partir do primeiro ano de vida eu deixei de oferecer, mas não recusava. Mas ele foi um bebê que tinha vários despertares durante a noite, e eu acabava por utilizar também a mama para conseguir que ele dormisse sono mais seguido. E depois também a mama acabava por ser eu acabava por utilizar a mama de uma forma mais comodista, porque podia ir jantar à casa de um amigo, e se ele não comesse o jantar eu oferecia-lhe a mama, ou podíamos viajar e eu estava sempre disponível. Houve ali, perto dos 18 meses, uma altura em que parece que ele ia começar a fazer o desmame, mas nós tínhamos uma viagem grande em breve e eu até comecei a oferecer mais vezes porque ia ser conveniente para mim que ele mamasse nessa viagem. E a partir daí houve alturas em que ele mamava mais e houve alturas que não mamava tanto. E a partir dos 2 anos ele não mamava com tanta frequência, ou seja, ele ficava fins de semana fora, em casa dos avós ou em casa dos primos, e portanto não era uma relação como é a relação de dependência ainda com um bebê de 6 meses. Eu tinha planeado desmamá-lo aos 2 anos, só que depois engravidei. E depois achei que, até em conversa com a pediatra, achámos que estar a fazer o desmame durante a gravidez para depois ele fazer voltar a pedir,
quando o Mano nascesse, podia não ser, podia ser um esforço em vão. E eu estava confortável a amamentar grávida e por isso fui protelando. E quando o Tomás nasceu, até me deu jeito, porque quando o Tomás nasceu, a amamentação já era algo que já estava em modo cruzeiro. O mamilo já vinha formado, durante a descida do leite utilizei o Manel como bomba também, portanto foi ótimo. Quando estava assim mais aflita, pedia para que ele fizesse uma extração muito mais suave do que fazia com, se calhar, com uma bomba. Estando a amamentar o Manuel em tandem, portanto a amamentação em tandem, eu penso que facilitou imenso a integração do Tomás na família, portanto o Manel nunca manifestou ciúmes. O Manel, quando me visitou na maternidade, perguntou se podia, ou seja, fez o teste, será que agora a mama também vai ser partilhada? Porque ele, durante a gravidez, ouviu de toda a gente, agora a mama vai ser para o bebê, portanto até era algo nunca lhe disse isso, eram as pessoas de fora que falavam sobre isso, e ele foi testar, e eu fiquei sempre, estive sempre disponível para que ele mamasse também, mas ele próprio dizia, não, agora é o Tomás, agora é o bebê que vai mamar, portanto eu mamava sempre ele, e o Manel acabava por mamar só à noite para adormecer, e nessa altura dormia já no quarto dele a noite inteira, portanto era também o nosso momento, ou seja, eu também me sentia que estava a conseguir dar atenção aos dois e nunca tive receio que o leite que estava a dar ao Manuel faltasse ao Tomás. Não foram passos que foram sempre dando eu fui sempre criando objetivos a curto prazo, portanto, dos 6 até ao 1, do 1, 2 até aos 2, e até aos 4 anos. Porquê? Porque aos 2 anos eu engravidei, portanto, quando o Tomás nasceu, o Manel tinha 3 anos. E eu dei aquele tempo para ele se habituar ao primeiro ano de vida do Mano, e aos 4 anos eu já achava que eu já não queria continuar a amamentar o Manuel, e ele também já não, eu sentia que ele já não pedia com tanta intensidade também a mama, e já se regulava de outras formas. E, por exemplo, quando eu estava mais cansada, ou quando eu estava mais dorida, ou não me apetecia e lhe explicava, ele compreendia e não me pedia. Por exemplo, pedia outras formas de consolo. Eu também arranjei outras formas de substituição. Por exemplo, havia noites que eu dizia, olha, hoje não quero que tu mames, mas podes pôr a mão, e ele punha a mão. Eu aos 4 anos eu senti que ele já tinha entendimento para procurar e até para propor outras formas. Ele até pedia-me, então canta uma canção, ou conta-me uma história. E, portanto, foi uma transição muito, muito calma, muito suave, assim. Eu senti essa exaustão, ou essa rejeição até da minha parte, quando ele acordou com uma fase em que ele estava a acordar muitas vezes de noite, antes dos 2 anos, e entre os 18 e os 2 anos, estava a acordar muitas vezes de noite. E eu pensei, agora que eu vou fazer o desmame, porque isto é que é a causa do despertar dele, e nós estivemos ali quase para começar a oferecer-lhe biberão, ou fazer quase treino de sono, ou outras formas. E eu pensei, bolas, se eu esperei até agora, se eu sempre confiei nele, sempre achei que ele estava a guiar bem o processo, e eu estava também a aconchegá-lo nisso, deixa-me confiar nele. E foi de um momento para o outro, ou seja, sem eu ter feito nada, sem eu ter feito nenhuma abordagem específica, nenhuma estratégia, sem eu ter-lhe oferecido biberões de água ou biberões de outras coisas, ele começou a dormir de um dia para o outro. E eu senti-me super orgulhosa, nós os dois, ou seja, eu senti-me, não quero dizer que tenha sido mártir, mas senti que
que foi importante ter respeitado o tempo dele, porque de facto foi mesmo uma questão de crescimento, de maturação da parte dele. Ele teve aquele tempo, ele chegou àquele tempo, começou a dormir. Comentavam às vezes, e pessoas próximas também da família, sobre o facto de ele ainda dormir connosco, foi até aos 18 meses, dormir connosco, até mais ou menos aos 2 anos. Já não recordo. Eu sei que ele decidiu foi para a cama dele e começou a dormir a noite toda e dormiu até aos 2 anos, quase aos 2 anos connosco. E havia uma preocupação que as crianças que dormiam com os pais tinham mais dependência e que eram crianças que não criavam autonomia e que eram crianças que depois em ambientes estranhos eram mais dependentes, quando na verdade o Manel dorme em qualquer lado, vai com qualquer pessoa, adapta-se super bem à escola e é uma criança que fica bem e vira as costas e diz-me adeus. Portanto, não sinto que o facto de ele ter dormido connosco ou ter amamentado até aos 4 anos tenha afetado a autonomia dele ou vá prejudicar a relação que ele tem com o resto das pessoas. Houve pessoas que comentaram, mas a minha preocupação era proteger o Manel, porque eu não queria que ele se sentisse inferiorizado ou que chamassem és bebê porque estás a amamentar. Porque se calhar às vezes quando as crianças usam Xuxa ou usam ainda fralda, ninguém comenta, mas se estiver a amamentar por lá de 1 ano já é estranho. E havia também, e várias amigas minhas diziam, mas isso deve ser muito exigente, não podes passar uma noite fora com o teu marido, ou não podes descansar, quando o ritmo da amamentação com um bebê de 6 meses é muito diferente de um bebê de 2 anos. Mas a minha preocupação era proteger o Manel. O Manel raramente me pedia na rua, mas quando me pedia, eu não gostava. O Tomás já tem 2 anos e eu sinto agora para mim que agora já chegou para mim, mas também estou a levar o processo de forma fluida também, ou seja, não sem impor um limite. Mas ele cada vez também pede menos e por isso acho que vamos ver como é que corre desta vez, mas não queria levar até aos 4 anos. Agora sinto que já quero o corpo de volta para mim. Eu gostava de ter mais filhos, mas gostava de dar agora um intervalo maior, porque sinto que quero agora conhecer-me outra vez, ou seja, dar um tempo para saber como é que me vou sentir sem estar ligada, porque eu acho que a amamentação continua a ligar-nos e acho que nós nos sentimos ainda neste processo de regulação entre um e outro e agora eu gostava de sentir outra vez como é que é ser só eu, já tenho saudades. Acho que esta experiência, sobretudo a experiência do Manel, foi tão intensa que eu agora quero fazer uma pausa para poder depois voltar a desfrutar. O Tomás não foi tão intenso porque desde o início que o Tomás teve uma relação mais próxima com o pai. Acho que no primeiro filho eu absorvi mais a responsabilidade, e o Manuel precisava muito mais de colo e de mama de mãe. E apesar de nós partilharmos muitas nossas tarefas e ele fazer tudo o resto, nós tínhamos um acordo. Eu tratava daquilo que entrava no bebê e ele tratava do que saía do bebê. Portanto, tudo que era fraldas ele tratava, mas é incomparável a entrega de corpo que há entre a mãe e o pai, acho eu. E então, sobretudo em relação à privação de sono. Eu gostava agora de perceber como é que é o meu corpo sem amamentar e a dormir numa noite inteira e ter outra energia, aquele doce de energia, assim. Eu às vezes ouço as mulheres dizer quando deixei de amamentar senti uma energia diferente. E eu comecei a pensar, bolas, realmente, será que vou ser diferente quando deixar de amamentar? Ou isto é um desabafo de alguém que estava a amamentar em exclusivo e depois de repente deixou de amamentar? Também comparo isso, porque eu estou a amamentar uma vez por dia. Não sei se a prolactina
também difere de uma mulher que está a amamentar exclusivo. Bem, a maior vantagem, eu acho que não, eu aproveito-me bastante disto porque eu sou super desorganizada. Eu saio de casa, não levo lancheira, não levo água, não levo nada e está lá sempre, está sempre pronto, é tão prático. Eu posso ir para qualquer lado, posso viajar, não tenho uma garrafa de água, posso hidratar o meu filho, eu estou em casa de alguém, eu não tenho que ter o ritual do berço e da música e do cheiro do ambiente, eu dou-lhe mama e ele adormece. Portanto, é muito conveniente, eu acho que é muito conveniente amamentar. Para além deles raramente terem ficado doentes, já nem falo em relação a toda a saúde que eles ganham, sim. O Manel tem os dentes perfeitos. Eu tive um desafio grande que foi, eu aos 4 meses disseram-me de repente que eu tinha que ir trabalhar porque a pessoa que me estava a substituir deixou de poder e o Manel nunca tinha ficado o dia inteiro com o pai, nunca tinha aceito o biberão eu não tinha sequer reserva de leite, não tinha feito reserva de leite e então o desafio foi ter que extrair no trabalho. Alguns dias o pai foi levar o Manuel lá, portanto, o Manuel saindo lá para ele poder amamentar diretamente, porque ele não sabia beber ainda pelo biberão. Na altura nem tentámos o copinho. E houve um dia que me esqueci da bomba. E eu acho que ia fazer um mastite naquele dia, porque eu estava o dia inteiro a trabalhar. E se eu não soubesse fazer extração manual, não ia correr nada bem. E eu acho que a extração manual é super prática. Eu já fui passar noites fora a achar que não precisava da bomba e precisava, e então bastou fazer extração manual. Houve um dia que eu fiz uma pequena ferida em que passei o dia só a pôr creme cicatrizante e fazer extração manual para evitar a mastite, e eu acho que a extração manual é das coisas mais úteis que se pode ensinar a uma mulher, até para ela ir aliviando e até para conhecer o seu próprio peito. As mulheres não conhecem o seu próprio corpo, não se tocam, não massajam o peito durante a gravidez, põem só o creme. E depois também pode ser a aversão à dor. Eu acho que elas também não percebem onde é que está o leite e de que forma é que ele sai. Portanto, isto se fosse ensinado a maternidade logo no momento da alta, como é que se extrai o leite, em vez de serem as profissionais a irem lá e apertar as maminhas, se fossem elas a fazer e a fazer o ensino, era muito mais útil até depois para gerir aquele engurgitamento mamário. Olha, houve uma coisa que eu aprendi no curso de CAM, que é que não devemos partilhar a nossa própria experiência, porque a nossa própria experiência dá só um exemplo ou seja, nós, quando as mulheres nos procuram e quando têm problemas, elas querem ajuda com base naquilo que sabe da ciência da amamentação ou de recomendações e não com base numa experiência única. Eu evito dar o meu próprio exemplo e custa-me que as mulheres não consigam ajuda por parte dos profissionais de saúde também. E da sociedade em geral também. Mas acho que eu tenho assistido a uma mudança brutal nestes últimos 5 anos, que me alegra bastante. Antigamente, amamentar na rua, há 5 anos para cá, eu lembro que amamentar num shopping ou amamentar num restaurante era algo que não se via, não era tão exposto. Até nas redes sociais, a ver mamas de fora e ver bebés a amamentar. E eu própria não me sentia confortável. Eu cheguei a ir para a casa de banho do restaurante para amamentar. E hoje em dia nós já estamos com amigos e não tenho qualquer aversão a fazê-lo. E portanto eu acho que já estamos a caminhar para uma sociedade mais amiga da amamentação.